TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, estamos ao vivo, interrompemos a nossa programação, agora são 3h07 e você vai ver agora a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que vai discutir a importância da tecnologia contra a dependência química com a presença do analista de sistemas Daniel dos Santos, que criou um aplicativo que auxilia na recuperação de pessoas com dependência química. A presidência é do vereador Nelson Osser e acompanhe. Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a presença de todos e cumprimentar também todos que nos assistem pela TV Câmara. Quero, antes de mais nada, registrar a presença do palestrante Daniel dos Santos Cardoso, que é criador do aplicativo Socorre-me. Quero agradecer também a presença do pastor Efigênio Pereira dos Santos, que é presidente Unidos pela Vida. Achei que era escola de samba, pastor. Não, né? Unidos pela Vida. E agradecer também a presença, né, do vereador Vinícius Gratti, que compõe a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, um projeto logo no início do mandato, uma casa desse porte, numa cidade desse porte, como Campinas, não tinha uma comissão de políticas de prevenção às drogas. Então, consegui apresentar esse projeto, foi aprovado, e hoje nós temos aí a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, uma comissão muito importante, porque nós vamos conhecendo, né, todas as ferramentas que podem aí ajudar a salvar vidas. Vale registrar também que o vereador Vinícius Gratti, ele é presidente da Comissão de Tecnologia, né? Então, tem tudo a ver, né, além da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, a presença do presidente da Comissão de Tecnologia com o assunto que será explanado hoje pelo senhor Daniel dos Santos Cardoso. Então, hoje nós vamos falar a tecnologia a favor da prevenção. O Daniel dos Santos Cardoso, ele é analista de sistemas, né, criou o aplicativo Socorre-me, que auxilia na recuperação de dependentes químicos, dá todo o amparo para os seus familiares, os codependentes. Isso é muito importante, né, porque nós estamos observando o quê? Hoje, uma mãe, vamos dar um exemplo, uma mãe que sofre com o filho dependente químico. A primeira coisa que ela faz é pensar em internar. Ela já pensa em internar. O primeiro telefonema dela é para uma pessoa da família, uma pessoa mais próxima, e já fala, tem que internar meu filho que eu não aguento mais, porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Quando não vai num postinho de saúde, e o postinho de saúde, por despreparo, não consegue dar aquele acolhimento, aquele primeiro atendimento, uma orientação, né, para que ela possa realmente seguir os procedimentos e ver o melhor caminho para aquele caso que vem sofrendo aí com as drogas. Uma outra situação que ocorre muito, e eu observei bastante no período da Coordenadoria de Prevenção às Drogas, são os codependentes indo buscar ajuda, normalmente sem o dependente químico. E a pessoa nunca detectou, né, o uso da droga, nunca flagrou a pessoa utilizando da droga, mas ela suspeita. E esse achismo, ele acaba atrapalhando. Porque, às vezes, não é um dependente químico que essa mãe tem dentro de casa. É um esquizofrênico, às vezes portador de uma outra doença, e acaba bagunçando tudo, porque hoje é negócio. Hoje, dependência química é negócio. Tem centro de tratamento para tudo que é lado. Poucos são fiscalizados. E muitos não têm um corpo técnico, não têm pessoas, né, da área atuando, e acaba sendo negócio. Então, tem muitos que não são dependentes químicos que estão em centro de recuperação. E quando você depara com um cardápio com vários serviços públicos, como ocorre em Campinas, por mais que nem todos sejam eficazes, né, porque acabam aí sofrendo as consequências dos problemas na área da saúde pública e também na área da assistência social. Mas é importante você ter um cardápio, você ter um CAPS AD funcionando para atender os casos que
se identificam com o CAPS-AD, com o Centro Psicossocial de Álcool e Drogas. É importante você ter uma comunidade terapêutica. É importante você ter uma comunidade terapêutica com menos burocracia, com vagas. É importante você ter comunidades terapêuticas, clínicas de recuperação com alas para o público feminino, que é um público que vem aumentando. É importante você ter um acolhimento dentro de um espaço que atenda jovens e adolescentes. Então, o cardápio ele precisa ser amplo. E quando você... e hoje, nós estamos tendo a oportunidade, né, de conhecer esse aplicativo, é mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta que o poder público deve adotar. Talvez venha a servir para um, não venha a servir para o outro, mas isso já ocorre com os serviços disponíveis, né, disponibilizados para a população. Tem gente que não se identifica com o Instituto do Padre Haroldo, não quer ficar lá, mas fica na outra, que é de um pastor. Tem outro que não quer ficar na do pastor, mas prefere um CAPS-AD. E tem um que pode se identificar com o aplicativo, esse que vai ser abordado hoje nessa comissão. Eu, antes de passar a palavra para o Daniel, eu vou passar a palavra para o vereador Vinícius Gratti. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar o nobre vereador Nelson Osseri, presidente dessa Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Cumprimentar o Daniel dos Santos Cardoso, que é o criador do aplicativo Socorre-me, estará fazendo agora aqui a sua apresentação a respeito deste tema, vereador. Então, tecnologia a favor da prevenção, né? Então, parabenizar Vossa Excelência por mais essa iniciativa aqui dentro dessa casa, ao propor aqui essa reunião, nessa primeira reunião ordinária, né, desse biênio da comissão. Eu que, como o senhor bem disse, sou presidente, né, da Comissão de Ciência e Tecnologia dessa casa, posso aqui, então, aprender um pouquinho mais para levar aqui esse conhecimento à nossa comissão e poder também fazer o nosso trabalho lá na Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, cumprimentar aqui, agradecer a presença de cada um de vocês, o pastor aqui que representa a entidade Unidos pela Vida, né, e vamos adiante aí também cumprimentando aqueles que nos acompanham ao vivo pela TV Câmara. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius Gratti. Eu acho que nós temos que sair dessa reunião com um compromisso, já que o assunto envolve um tema aí muito comentado e preocupante, que é o caso da dependência química, utilizar do que nós vamos aprender hoje aqui para disponibilizar ao poder público, né, essa ferramenta, como também apresentarmos projetos de lei, né, que possam realmente se identificar com essa situação, com esse aplicativo, né, com esse programa, o Socorre-me, né, podendo assim até, acredito, depois nós vamos fazer um estudo para ver se é viável, né, dentro da própria rede de educação, né, da educação municipal, colocar esse aplicativo nos tablets, né, nos celulares, nas próprias escolas, para que eles, jovens, possam também aprender a lidar com essa situação. Muitos dos jovens nem sabem, né, que já apresentam sinais da dependência química. Então, seria muito importante. E a escola, eu sempre reforço isso, a escola é o melhor lugar para você trabalhar a prevenção às drogas, porque você acaba atingindo não só os jovens, como os pais também. Então, esse tema hoje, com certeza, é de grande valia aí para todo o município de Campinas e para os agentes públicos poderem agora utilizar dessa ferramenta e proporcionar para a população aí mais um fator de proteção. Então, agora eu passo a palavra ao palestrante, Daniel dos Santos Cardoso,
Agradeço mais uma vez pela presença, Daniel. Pode ter certeza que todo esforço para chegar aqui em Campinas e poder fazer essa apresentação vai repercutir muito, porque é uma bandeira que eu, Nelson Ossri, defendo já há muitos anos. Coincide também aí com um projeto de lei que foi aprovado ontem, né, em primeira votação, de minha autoria, que é o programa de prevenção às drogas nas escolas, né, e coincide também com o aniversário de 100 anos do Padre Haroldo, na sexta-feira, amanhã. Então, é mais uma bandeira aí a se levantar e, com certeza, a sua palestra chega num bom momento. Então, eu gostaria que ficasse à vontade. Eu não sei o que foi combinado, se a luz vai... Ah, então tá. Fica à vontade, tá bom? Boa tarde a todos, a todas. Em especial aí o nosso vereador Nelson e o Vinícius, pelo trabalho aí feito com esse tema, com essa problemática que é complexa. Boa tarde a todos que estão pela TV. E eu quero começar essa minha fala falando de um jovem. Antes que começar a falar sobre o aplicativo, eu queria falar sobre um jovem que, nascido no lar evangélico, ele, aos 12 anos, ele conheceu as drogas. E, abrindo um adendo aqui, sobre a questão da prevenção, presidente, que a prevenção, ela é o melhor remédio. É o melhor remédio porque estatísticas comprovam que a recuperação gasta-se $10, a prevenção $1. É muito menos danoso para o Estado, menos danoso para a família e menos danoso para o próprio usuário recuperar, prevenir do que recuperar, na verdade. Ou seja, a prevenção é o melhor remédio. E com esse jovem, ele conheceu muito cedo as drogas. Aos 12 anos, estatísticas comprovam que os jovens entram para as drogas 70% por causa da curiosidade. E, pasmem, 45 desses, se soubesse os danos causados, não entrariam. Ou seja, aí é onde entra a questão da prevenção. Com o passar do tempo, esse jovem, que o ciclo da dependência química praticamente é muito parecida de um para o outro. Começa com as drogas leves, com as drogas lícitas, depois passa para as drogas ilícitas, e com esse jovem não foi diferente. Aos 12 anos, né, álcool, tabaco, depois maconha, e ele conheceu a cocaína e gostou da cocaína. E se perpetuou aí por praticamente 20 anos na vida dele. Ele dependente da cocaína. Mas para a sociedade, para a família dele, estava tudo bem. Né? Que uma coisa que eu vou chegar lá mais na frente, que falam que em relação ao aplicativo, mas esse aplicativo, o usuário lá na Cracolândia ele vai vender. Não. O público não é o da Cracolândia. Nós trabalhamos, temos diversas ações na Cracolândia. Né? Mas parar com esse mito de que droga só é da classe baixa. Um relatório do Senado Federal citou lá a classe alta como uma das maiores consumidoras de drogas. Tá? E com esse jovem, ele trabalhava, ele estudava, e para a sociedade e para a família estava tudo ok. Mas só ele sabia o quão, né, o buraco que ele estava entrando, buraco sem fundo. E veio a primeira overdose, ele relatando que chegou no hospital quase morrendo. O médico alertou, falou, se você não parar com isso, você vai morrer. E algo praticamente... teve a overdose num final de semana, no outro final de semana estava fazendo a mesma coisa. E veio a segunda overdose, já na segunda overdose teve a tentativa de suicídio, porque a droga é uma das causas do suicídio,
que vem a depressão, enfim. E ele chegou virado sexta, sábado, domingo à noite, chegou em casa, viu que estava no fundo do poço e queria tirar a própria vida. E veio a quarta overdose. Na quarta overdose, a gente sabe que medicina e fé não andam juntas, né? Mas é provado cientificamente, presidente, um estudo feito pela Unifesp, tá? Que fizeram um grupo lá, grupo A e grupo B. O grupo A tinha espiritualidade, o grupo B não tinha. E os que tiveram menor índice de recaídas foi o grupo A. Ou seja, os próprios médicos falam que a fé é muito importante na recuperação. E com esse jovem não foi diferente. Aconteceu algo atípico. Quando ele foi na última overdose dele, ele já estava indo para o hospital, já quase morrendo, sem fôlego. Chegou no hospital, a enfermeira teve encargo pela vida dele. E falou o seguinte, o que ele tem? A mãe da filha dele falou, isso é overdose. Ela olhou, você crê que nunca mais ele vai utilizar isso? Ela espantou, né? Uma enfermeira falando isso. Ela falou, creio. Isso já fazem 7 anos. E esse jovem sou eu. Esse jovem é quem vos fala. Eu tive problema com a dependência química durante mais de 15 anos da minha vida. E assim que eu parei com o uso, eu fui no Google, eu falei, meu Deus, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Porque só quem passa na pele sabe o tamanho da problemática que é. Você querer parar com aquela substância, com aquele, como é que eu posso falar? Com aquela miséria que você está passando e você não consegue. É algo insano. E você, não, nunca mais eu vou utilizar isso. Quando é no outro dia, você está fazendo a mesma coisa. E num sonho, eu sonhava desenvolvendo, pelo fato da minha formação de analista de sistema, com pós-graduação também na área, eu desenvolvia na época um sistema. Eu acordei, fui no Google pesquisar em 2013 e não vi nada parecido. Falei, vou desenvolver algo aqui. Desenvolvi um site, desenvolvi um sistema. Para o meu espanto, choveu de e-mails. As pessoas, eu quero parar com produto X, produto Y. E eu nasci e me criei em Brasília. Meus pais são de São Luís do Maranhão. Nesse tempo eu estava em São Luís, passando uma temporada lá. Foi quando eu vim para São Paulo. Foi aí que nasceu o Socorre-me. Junto aí com o pastor Efigênio, representando Unidos pela Vida, nós unimos força e foi aí que nasceu o Socorre-me. Deixa eu passar aqui. A problemática, né? A OMS adverte que uma pessoa no mundo se suicida a cada 40 segundos e o principal causa dessas mortes é as drogas. 75% dos jovens infratores são usuários de drogas, 80% dos dependentes químicos têm recaídas. São Paulo tem mais de 2 milhões de dependentes químicos. Em 5 anos, morrerão 750 mil. É um problema de saúde, segurança pública e social. Nós, eu vou falar mais na frente, nós também fazemos um trabalho, essa questão de mortes, fazemos um trabalho na Cracolândia, e é um dado que poucas pessoas conhecem, o maior índice de abortos na Cracolândia. Todo dia morrem bebês na Cracolândia por causa de abortos. Foi quando veio a ideia de desenvolver o aplicativo Socorre-me. O aplicativo Socorre-me, ele está na versão beta que nós chamamos, né? Ele não está na versão final ainda, está na versão beta. Qual que é o objetivo do aplicativo Socorre-me? É trazer a conscientização da problemática para o usuário. Romper a negação que o usuário tem. Que é aquela, eu paro quando quiser, eu não sou dependente químico, quando menos se espanta, ele está já completamente dependente. Qual que é a ideia do aplicativo? No primeiro momento, nós não ficamos, deixando bem claro aqui que nós não ficamos com nenhum dado do usuário para fazer estatísticas, enfim. É um banco de dados local que fica no próprio
aparelho celular do usuário. Ele coloca o nome dele, a data que começou a usar as drogas e um valor em média usado com as drogas. Vai gerar uma estatística para ele. Você gastou X, você gastou Y. Né? Tem a questão do tempo também. Opa, não veio o outro aqui. Ah, está aqui. Falando mais um pouco do aplicativo, o aplicativo ele coloca o tempo. Ah, fulano, você gastou 20 anos da sua vida, daria para você fazer uma faculdade, daria para você escrever um livro, enfim. O aplicativo também tem um quiz desenvolvido pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Uma americana chamada Jenny McNeagle, ela fez um estudo dizendo que em 21 dias, em ciclo de 21 dias, se você parar com hábitos, você tem 90% de chance de não consumir mais aquele hábito. Ciclo de 21 dias. Isso aponta para o quê? O só por hoje. E lá tem no aplicativo, tem um cronômetro. Um dia, 2 dias, 3 dias, que aponta para o só por hoje. Tem também uma aba do evite e procure. O que você tem que evitar, o que você tem que procurar. Nós sempre, quando estamos dando aconselhamento, dando palestra, nós falamos que o dependente químico, ele não sabe receber não. E a consequência disso, ele não sabe dizer não também. Ou seja, é dizer não aos hábitos da ativa, é dizer não aos lugares da ativa, é dizer não aos hábitos da ativa e aos locais da ativa. O timeline do aplicativo, conforme eu falei, em 2013 surgiu a ideia. Em 2014 nós fomos eleitas as 25 melhores ideias do país pelo Sebrae. Em novembro nós fomos selecionados pelo Inoveps, lá do Ministério das Comunicações. Em fevereiro de 2015 nós fomos lá para Campus Party. Em 2015 nós fomos convidados para fazer parte do CJE-Fiesp, é o Comitê de Jovens Empreendedores na área da saúde, da Fiesp. Em abril de 2015, nós fomos selecionados para o Social Good, que é um evento que reúne ideias de empreendedorismo social. Em maio de 2015, nós fomos convidados pelo Sebrae, pelo evento lá na CNI. Em fevereiro de 2016, nós fomos convidados pela Campus Party de novo. Em maio, pela inovativa da Minicom. Em julho de 2016, nós fomos selecionados pelo Startup e Acelera Fiesp. Nós fomos também, em 2016, num evento internacional pela Finlândia, lá nós participamos também. E em setembro de 2016, pela IBM, atualmente nós estamos também participando de um programa da Prefeitura da capital de São Paulo, junto com a IBM. Algumas coisas que saíram na mídia, né? Na revista Exame, no Estadão, no Jornal Globo, na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Lembrando que o aplicativo é completamente gratuito, ele está disponível em 8 idiomas, mais de 30 países baixando o aplicativo. Vale ressaltar aqui nossos parceiros. Os nossos parceiros assim que abraçaram a camiseta do Socorre-me foi o Sebrae. Desde o começo o Sebrae vem sendo nosso parceiro assim de grande valia. A Sociedade Bíblica do Brasil, que também abraçou a causa. Todo ano eles fazem fóruns sobre dependência química, eles também ajudam algumas comunidades terapêuticas, eles têm a rede Conte lá, que ajudam as comunidades terapêuticas. Nós iríamos trazer hoje um case que nós temos
de um dependente químico que é lá de Manaus, mas por uma força maior não deu para ele vir. Ele é um usuário ativo do aplicativo, ele teve uma recaída, ele está de novo em recuperação. Mas eu vou citar alguns casos que teve. Foi de um casal lá na Bahia, a esposa, na verdade, o marido dessa mulher que entrou em contato conosco, estava no crack, e ela não sabia mais para quem pedir socorro. Ela entrou em contato conosco, nós demos algumas direções, e vou falar mais na frente que o aplicativo é só um canal que nós temos diversos canais para estar ajudando aí essa questão da drogadição. E eu falei, olha, nós temos também um canal no YouTube, fala para ele dar uma olhadinha lá em alguns vídeos que nós temos. E ela falou, tá bom. Quando depois deu uma semana, ela entrou em contato conosco, dizendo que ele estava utilizando o aplicativo, viu alguns vídeos no YouTube, e ele pediu para ser internado, e ele está em recuperação. Teve também um caso de um fazendeiro lá em Minas Gerais, o problema dele era o álcool, entrou em contato conosco já, com a família destruída, e nós demos alguns direcionamentos para ele, né? E ele está também em recuperação. Outras iniciativas, além do aplicativo, que nós temos aí, conforme eu estava conversando com o vereador Nelson, nós temos 3 frentes aí para trabalhar, que é a questão da recuperação, a questão da prevenção, também, que eu acho super importante, e a questão da codependência. Nós, em parceria com o Unidos pela Vida, o Unidos pela Vida também tem um grupo de apoio voltado aos codependentes. E, vereador, quando você falou sobre a questão dos familiares, é super importante esse envolvimento na recuperação do familiar junto com o dependente. Tem algumas clínicas, algumas comunidades terapêuticas que, em reuniões, se a família não estiver presente, eles não internam, porque é de suma importância a questão da família estar engajada, a questão da família também estar fazendo parte na recuperação, que às vezes a família não tem noção. Em vez de ajudar, eles acabam atrapalhando. Tivemos diversos casos, um caso emblemático, que o filho saiu, ficou internado 9 meses, ele saiu e os pais, pensando que estava ajudando, colocou doses, o problema dele era álcool, doses de álcool, né? E dinheiro, R$5 debaixo do copo de álcool, testando para que ele não fosse recair. Não deu outro, ele recaiu. Ou seja, a família tem que ser capacitada, a família tem que entrar. Também essa questão do conhecimento é super importante na questão da dependência química. Além do aplicativo, nós temos um que nós chamamos de bot, né, que é a inteligência artificial. O que é esse bot? Nós sabemos que a questão da dependência química é um tabu ainda, as pessoas não falam, e eu quero parabenizar novamente aqui a iniciativa do vereador para estar trabalhando esse tema que é tão complexo, é tão emblemático, né? Que envolve várias áreas do conhecimento. E as pessoas, infelizmente, têm vergonha ainda de falar que está com a problemática, de pedir ajuda. E a ideia do bot, que é nós chamamos de um robô, é como se fosse um terapeuta virtual, as pessoas vão lá totalmente anônima, como no aplicativo também é, e podem interagir, né, com esse robô. Lógico que é mais uma ferramenta. Em momento algum, nós não estamos aqui para tirar o papel do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta. Não, é ferramentas para ajudar nessa problemática. E hoje, atualmente, se as pessoas quiserem acessar esse bot, entram pela nossa página e vai conversar lá com o nosso robô. Nós também temos, além do app, nós temos outros canais, como o YouTube. Nós temos um canal no YouTube, nós temos o Instagram,
nós temos uma página no Facebook, conforme foi falado, nós temos também um blog que é para estar falando da problemática, porque a gente sabe que tem que ser falado, né? E é algo que essa questão das drogas não é falado como deveria, né? E nessa jornada, o que nós percebemos? Começou com drogas, ok? O nosso carro-chefe é as drogas, mas nós percebemos que a droga é a mais visível. Temos outras compulsões que levam às drogas. Eu sempre faço a analogia de uma árvore. A árvore está mostrando ali os frutos, mas e a raiz? A raiz não é visível. A raiz você tem que cavar, você tem que ir no profundo para saber o que está ocasionando. E nós abrimos o leque da plataforma Socorre-me. Nós começamos a trabalhar também com compulsões. Compulsões essas que vão do chocolate ao crack, né? Compulsões em comida, compulsões em sexo, compulsões em compras, diversas compulsões que têm que ser tratadas. E uma compulsão, abrindo um parêntese aqui, uma compulsão que nós dando aconselhamento, palestras, indo nas comunidades terapêuticas, conforme foi falado, uma compulsão que disparou 90% é a questão da pornografia, né? E aqui nós não vemos falar ser puritano, né, ser moralista, não. É as consequências que a pornografia tem ocasionado na vida das nossas crianças, não só das nossas crianças, como de adultos também. E na parceria que nós fizemos, junto com a Sociedade Bíblica, eles têm um aplicativo chamado YouVersion. É um aplicativo com mais de 400 milhões de downloads no mundo, e só no Brasil são 20 milhões. É um aplicativo da Bíblia, e eles disponibilizaram para nós, na categoria vício, tá gerando conteúdo. E nós geramos conteúdo, e no final nós linkamos para o site Socorre-me. No site Socorre-me tem os canais, conforme foi falado. É aplicativo, canal no YouTube. E nós deixamos também o nosso WhatsApp para aconselhamentos. Conselheiro e conselheira. E, para o nosso espanto, pessoas do Brasil inteiro pedindo socorro para a gente. Socorro, não só por causa das drogas, mas por causa da pornografia, que leva também, é uma das causas ao uso das drogas. E nós começamos a estudar sobre a problemática, e nós fizemos um devocional que se chama Liberto de uma Prisão Invisível. E nós puxamos alguns dados. Nesse caso específico da pornografia, é um vício pior do que a heroína, pasmem, e do que a cocaína. Comprovado cientificamente. Porque ao consumirmos determinada substância ilícita, por exemplo, a heroína e a cocaína, ela libera 500 unidades de dopamina. Com a pornografia é 800, 900 unidades. Ou seja, é algo muito sério, que não é falado também, que é uma compulsão que está destruindo as famílias, as nossas crianças. 70% dos divórcios é causado pela pornografia. E esse devocional virou um livro, junto com a Sociedade Bíblica, e nós estamos recebendo diversos feedbacks em relação a essa problemática também. O que nós estamos oferecendo para o primeiro, para o segundo e para o terceiro setor? Para instituições públicas, privadas. Nós também, conforme foi falado, nós temos outras iniciativas, além do aplicativo. Nós fazemos palestras nas escolas, conforme foi falado, a prevenção é o melhor remédio. A prevenção é o melhor remédio. E a curiosidade, conforme foi falado no começo, é uma das principais causas que os nossos jovens entram para as drogas. E um jovem bem instruído, ele vai saber dizer não. De novo,
a questão dos pais também é fundamental na prevenção. Nós fizemos um curso lá no DENAC, interessante. Um dos palestrantes falou que os pais, nessa questão dos pais envolvidos com a questão da prevenção, a abordagem dos pais é completamente errada em relação às drogas. Por quê? Os pais falam para o filho, filho, meu filho, se você usa droga, você não vai gostar, você vai morrer. E o que acontece com os adolescentes, principalmente? Eles usam as drogas, eles gostam e não morrem. Naquele primeiro momento ele fala, meu pai está mentindo. Meu pai é mentiroso. Ele fala que a droga é ruim, que eu ia morrer. E eu estou aqui, é muito bom, e eu não morri. A abordagem nessa questão de prevenção, que nós damos palestras nos colégios, é falar a realidade. É falar a realidade. Falar, a droga é muito boa, se fosse ruim, ninguém era viciado. Eu, abrindo um parênteses aqui, até brinquei em um vídeo que eu fiz. Nós não vemos aí Boldolândia, porque Bold é muito ruim, mas vemos Cracolândia, né? Porque o negócio a gente não pode mentir, é bom. A grande questão é a consequência. Filho, você vai usar, só que as consequências vão ser essas aqui. Você que vai preferir. Aí você tem o livre-arbítrio. E nós damos, a última palestra que eu dei em um colégio lá em Cotia, no colégio municipal para o ensino médio, eu citei um funkeiro que morreu recentemente, MC Catra, Mr. Catra, na verdade. Ele fez uma entrevista nesse talk show e falou, alertando os jovens. Falou, olha só, vocês jovens, eu comecei a ficar na vida louca. As palavras dele, o barato é muito louco, mas tomem cuidado. Olha onde eu estou hoje. Já passei por diversas cirurgias e a consequência dele foi a morte. Ou seja, é conscientizar as nossas crianças e os nossos adolescentes que as drogas têm a consequência. Infelizmente, nós vemos a mídia, né, os meios de comunicação, fazendo apologia, né, à questão das drogas. Mas, enfim, o que nós estamos buscando, né? O que nós estamos buscando? Tudo isso que está acontecendo, conforme foi falado, nós não tivemos nenhum patrocínio. Nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro setor. Tudo isso foi recursos próprios. E os recursos se esgotaram, né? E o investimento é alto. É tão tal que, vou falar mais na frente, sobre a questão dos próximos passos. Eu vou citar algumas iniciativas que nós ficamos travados sem recursos. Sem recursos, nós chegamos a um limite, por exemplo, do aplicativo. O aplicativo, nós temos diversas funcionalidades para serem implementadas, porque nessa jornada aí de quase 5 anos, nós recebemos diversos feedbacks de usuários, de pais, né, de palestrantes, de mentores. Nós catalogamos diversas funcionalidades para serem implementadas no aplicativo. Mas, infelizmente, por questões de recursos, nós estamos limitados. Quais que seriam os próximos passos através do aplicativo? Desde 2012, o Conselho Federal de Psicologia foi autorizado a fazer consultas psicológicas online. E, atualmente, foi mês passado, o Conselho Federal de Medicina ele autorizou telemedicina, consultas remotas. Nós estamos querendo implementar essas consultas, esses atendimentos, tanto de terapeutas quanto de médicos, no aplicativo. Por quê? Nós temos um canal no WhatsApp. Eles vêm através dos nossos canais. Vêm pelo aplicativo, vêm pelo YouTube, vêm pelo Instagram. Dá um exemplo do WhatsApp. Eles vêm pelos esses canais e nós damos ali um aconselhamento.
qual que é a ideia? É ter um atendimento presencial, porque esse atendimento que nós damos é o virtual, é o online. Nós estamos querendo implementar pontos nas cidades para eles terem atendimento presencial, que é muito importante. Conforme foi falado, o que nós temos hoje para recuperação? Internação. É o que nós temos hoje. Às vezes, o vereador Nelson foi feliz na fala no seguinte, de que aquela pessoa, às vezes, não precisa ser internado. Aquela pessoa, na verdade, ele não é nem um dependente ainda, e a mãe, a solução que tem é interná-lo. A ideia aqui é estar provocando um pouco e dizendo que nós temos diversas ferramentas para trabalhar a questão da dependência química. Diversas ferramentas. A internação é uma ótima ferramenta. Por exemplo, eu, quando fiquei na dependência química, quando eu parei com o uso, que, na verdade, tem até uma questão aí, né, que nem vou entrar muito nesse mérito, da questão de cura da dependência química ou não. Cientificamente fala que não tem a cura, mas tem tratamento. E o meu tratamento, eu não precisei ser internado. Eu fui no hospital, foi aplicado o medicamento em mim, eu fiquei uns 2 dias meio. E conforme foi falado, cada pessoa é única. Cada pessoa vai ter a sua própria recuperação. O que não pode é colocar tudo no mesmo saco, entre aspas, só a internação. Eu não precisei de ser internado. E eu era dependente. Hoje, conforme foi falado, não tem cura, mas tem tratamento. Meu tratamento é a fé. Hoje, até a gente brinca, a minha internação é na igreja. Isso funciona para mim, não funciona para o A, de repente não funciona para o B. E para o B tem ferramentas que vai funcionar para ele. Ok? E conforme foi falado, 90% a questão da fé funciona. E a ideia é o quê? É trazer essas iniciativas, não só a internação, como nós temos iniciativas que a pessoa não precisa ser internada. Ela vai para uma clínica e ela tem a sua vida, ela trabalha e à noite, por exemplo, ela vai lá para esse centro, para esse local e toma medicações, tem um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e não precisa de ficar full time em uma internação. De novo, não estou falando que a internação não funciona, não é isso. A grande questão é que nós temos que repensar as iniciativas, as ferramentas que nós temos em mãos, que hoje a internet é uma ótima ferramenta. Temos casos de o usuário não conversar com o pai, não conversar com o psicólogo, não se abrir, mas pela internet, pelo WhatsApp, ele se abre conosco. Outra implementação que nós estamos tentando fazer, mas devido à falta de recursos, aí entra na questão de prevenção, é um game, vereador Nelson. É um game, nós sabemos que os games, hoje, o Brasil é um dos grandes consumidores de game, e trazer a questão da prevenção para os games, para as nossas crianças e adolescentes. Fazer uma gamificação, trazendo essa questão das drogas em forma de game. Mas, de novo, ficamos limitados por questões de recursos. Sim. Depois eu abro para perguntas, mas eu quero aproveitar já o momento, aproveitando que falou em videogame. Videogame é uma outra dependência aí contemporânea, né? Também. Muitas pessoas aí não tendo um sono reparador, celular, né, rede social, enfim. Não conseguem ter um sono reparador, acabam faltando à escola, chegando atrasado no trabalho, não cumprindo ali as suas responsabilidades. Eu lembro de uma matéria que diz
que no Japão foram criadas clínicas, né, para viciados, né, em videogame, por conta de 2 japoneses que ficaram lá 72 horas direto participando de um jogo e tiveram um probleminha. Enfim, voltando aqui à questão do videogame, o tratamento, quero a sua opinião, o tratamento para o dependente químico, né, você recomendaria, o tratamento para um dependente em videogame, você compara com o tratamento para um dependente químico? Nós chamamos de compulsões, né? Todas essas compulsões, inclusive essa questão é nomofobia, que é o vício, né? Nas tecnologias, vício em internet, vício em games, enfim. E as compulsões, o tratamento são muito parecidos. São muito parecidos. E utilizar do videogame para tratar um dependente químico não trocaria 6 por meia dúzia? O que acontece? São questões que são iniciativas, é algo que está na mão da criança, do jovem, enfim, o videogame. O aplicativo também, se ele não... A própria tecnologia, se nós não vigiarmos, nós ficamos dependentes dela. Tudo é questão de bom senso, né? É utilizar das ferramentas que eles já estão na mão deles como uma estratégia, vereador. É utilizar como uma estratégia, porque no videogame, no caso, a ideia não é ele ficar viciado no videogame. No caso, tá trazendo o game de uma forma de conscientização para ele, do próprio mal da tecnologia. De tal forma, porque nós sabemos que, eu vou abrir aqui um adendo, que eu recebi uma matéria não vou falar o nome da rede social, mas os próprios desenvolvedores que trabalhavam dentro dessa empresa, eles são especializados em que a pessoa fica dependente. Por exemplo, o scroll, ele é infinito, né? O scroll lá, que é a parte lá que tem o browser, né? No caso dos navegadores, que dá para mostrar aqui? Dá. O scroll é quando você pega o mouse e vai passando para baixo. Aquilo lá é premeditado, feito justamente para deixar as pessoas viciadas. E no caso do game também. Tem games que é feito para viciar a pessoa. No caso do nosso game, era um game de conscientização, mas de uma forma, desenvolver de uma forma para trazer uma conscientização nele, não para ele ficar viciado naquele jogo. Deu para entender? Deu para entender, perfeito. Eu provoquei esse assunto por conta de relatos, né? São casos e casos que acabam chegando todos os dias no gabinete, e um dos casos relacionado à tecnologia. Era uma família que foi fazer uma viagem para um hotel fazenda e lá não tinha Wi-Fi, não tinha internet. Uma viagem de 7 dias durou 2 dias devido ao comportamento do jovem, que não conseguiu ficar sem internet. Ele teve atos de violência física, né? E os pais acabaram decidindo por interromper essa viagem e voltar. Então, assim, eu vejo cada dia mais o dependente dessa tecnologia, do videogame, do celular, tendo comportamentos, né, essas mudanças de humor muito parecidas com a do dependente químico. Sim. Inclusive, na abstinência, né, chegando a cometer atos de violência. Sim, perfeitamente. Os sintomas são muito parecidos, tá? São muito parecidos. Os sintomas das compulsões, né? De game, de drogas, enfim. Pode abrir já. Eu quero, antes de mais nada, também agradecer a presença da Thelma Vermelho. Thelma Vermelho é especialista em dependência química, representante da promotoria do Amor Exigente, um grupo aí também criado pelo nosso padrinho, Padre Haroldo, e o vereador Décio Marmiroli, né, que você atua com ele na questão da
das políticas de prevenção às drogas. Tivemos a oportunidade de realizar aqui em Campinas a exposição no Paço Municipal. É uma luta sem fim, mas ela é muito importante e não pode parar. E nós sabemos que, como o próprio Daniel mencionou, né, a dependência ela não tem cura, mas tem controle, né? E aí cada um que toma aí a sua medida, o seu caminho para conseguir resgatar ou não o seu maior patrimônio, que é a vida. Eu vou abrir para perguntas, então, e gostaria que vocês ficassem à vontade. Eu tenho uma pergunta aqui, mas gostaria que vocês dessem início. Alguma pergunta? Eu só vou pedir para falar no microfone, para que todos possam escutar. Olá, boa tarde. Sou André Almeida, também sou um dependente químico, um ex-dependente químico já, né? A gente vê a história de estar 8 anos limpo, recair, 3 anos limpo e agora estou quase completando 4 novamente. E olhando a timeline do Socorre-me, eu percebi que você acabou transitando aí por diversos meios, né, que possam te ajudar dentro do Socorre-me. A minha pergunta é, até um amigo aqui do lado, ó, quando se fala de tecnologia para dependente químico, tem um pouco de descrença também por parte das pessoas, né, do próprio dependente em si. O que você acha sobre não ter tido, de repente, mais apoio ou investimento para que você pudesse, né, aplicar essas novas funcionalidades que você disse aí, que tem uma limitação? Imagino que não seja só uma limitação de pessoas, mas seria muito mais financeira, mesmo tendo passado, né, pela IBM, tendo passado aí pela série startup da Fiesp e alguns outros meios aí que realmente servem para acelerar ideias bacanas como a sua, né? O que você acha que deve ter acontecido para não terem comprado essa ideia, né? E terem investido e feito decolar ainda mais isso? No Brasil, nós temos os investidores anjos, né? Que, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, investidor anjo só que na prática não existe. Estados Unidos, sim, tem investidor que investe na ideia. Brasil, não. Os caras já quer investir, mas já tem que estar tudo prontinho, já tem que estar ganhando dinheiro, entendeu? E no nosso caso não foi diferente. No nosso caso, teve investidores interessados, mas já queriam números no sentido de usuários nós temos. Mas as implementações que têm que ser feitas, eles não querem apostar. Devido a toda essa questão do tabu, né? Tem uma série de situações que o investidor anjo, nesse caso, ele não entrou. Nós tivemos muito contato com investidores, mas, no caso, já queriam a plataforma rodando, já rentabilizando alto, para poder escalar. Agora, aquele investidor, igual tem nos Estados Unidos, que os Estados Unidos é diferente do Brasil. Os Estados Unidos brigam por empreendedores. No Brasil é o contrário. O empreendedor briga pelo investidor. E a grande questão, eu acredito que seja essa. No nosso caso, recebendo diversas propostas, mas eles já queriam algo já rodando, já faturando, para querer escalar. No nosso caso é diferente. Nós estamos precisando, no caso, para rodar. Começar a rodar, aí, no caso, se nós conseguimos rodar essa plataforma do jeito que nós catalogamos, dos feedbacks que nós recebemos de usuários, de mães, de pais, enfim, eu acredito que, por si só, a ferramenta já teria um crescimento aí. Mas é a questão do investimento anjo. Nós não tivemos investimento anjo ainda. Perfeito. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Daniel, sou um dependente químico também. Estou limpo há 17 anos, 9 meses e 22 dias hoje. Eu vim do crack também e hoje está bem complicado em questão disso. Falando até para a Thelma que está aqui, do Amor Exigente, hoje
que eu vejo mais difícil, eu trabalho na área também, né? O mais difícil hoje é lidar com a família. Que hoje eu falo, se eu atendo família o dia inteiro, o que acontece? O que mata mais o dependente químico, desculpa falar, não é mais a droga, é a família mesmo, que é criado como um coitado, não como uma doença, assim como um coitado. E queria estar perguntando para você em relação a esse aplicativo, para mim é novo, quando as pessoas falam, eu vim da internação também, trabalho com isso também, as pessoas falam, Daniel, isso funciona? Funciona também. Hoje tem vários métodos, religião, né? Eu sou uma pessoa bem aberta em relação a isso, de achar que tudo funciona. Para Deus nada é impossível e as coisas acontecem quando querem. Eu queria perguntar para você sobre esse aplicativo, é mais para a família ou para o dependente químico? Porque hoje em dia, só um adendo, falando de dependente químico, nós estamos falando de crack. Entendeu? Você der um celular com aplicativo, é capaz de trocar esse celular e não ver nada de aplicativo. Entendeu? É bem claro isso aí. Filho, toma esse aqui, celular e vai ver nesse aplicativo. Primeira coisa, ele vai trocar um celular de 1.000 por R$10. Entendeu? É na hora, é no mesmo momento. O que acontece? Vamos lá, a primeira questão da codependência. Por nosso espanto... Porque não foi falado também, só passou despercebido, sobre o álcool, né? E o álcool é a pior droga que tem por dependência química. E hoje pode ver que as crianças hoje, ainda mais chegando nessa época agora, de carnaval, entendeu? É a pior época que tem. Entendeu? E eu tenho ligação de meninos de família que o filho tem 10 anos de idade, já usa crack e usa álcool. E o álcool é a recuperação mais complicada, né? Vamos lá, a questão da codependência. Para o nosso espanto, nós recebemos muitas demandas das famílias. A família quer ajudar o dependente. Tá? Conforme eu falei, o aplicativo ele está na versão beta. Foi a ideia que surgiu, nós implementamos, porque o que acontece nessa questão de tecnologia? O feito é melhor que o perfeito, senão você perde o time. E nós somos o pioneiro nessa área no Brasil. Eu estava palestrando na Campus Party e depois da palestra veio uma menina toda desconfiada e tal. Ela falou, eu estou fazendo um aplicativo igual o seu. Eu falei, vai para cima, que legal. Não tem essa de concorrência. Né? E nós jogamos a ideia no ar. Não é a versão final, entende? A questão de recursos, de novo, está limitando a gente. Porque nós temos todas as funcionalidades. Nós mapeamos o que o usuário quer, o que o usuário faz sentido para ele. Né? O que vai fazer sentido para ele no aplicativo? Nós já mapeamos tudo isso, já ao ponto de ser implementado, a versão final. Na verdade, o software, nós chamamos de software perpétuo. Software, ele sempre tem, o aplicativo é um software, sempre tem atualizações. Mas na versão 2.0, nós já queremos lançar com todas essas funcionalidades. Em questão que você falou do usuário que está na Cracolândia, o aplicativo não é para ele. Esse aplicativo não é para ele. Ele não vai. Realmente, nós temos ações, inclusive, foi mês retrasado, não deu para ir, semana retrasada, nós temos uma ação na Cracolândia, nós vamos lá e ajudamos. Né? Temos um trabalho junto à Cracolândia, mas o aplicativo não é para ele. Sim. Sim. Aí o que acontece? O aplicativo ele foi feito para o usuário, ainda que não chegou em estado de rua. É aquele que não chegou no estado de rua ainda. Entendeu? Aquele que ainda tem capacidade de discernir e tal. A ideia é conscientizar ele. Se ele não tomar cuidado, ele vai para a rua. Né? Tem uma overdose. A ideia é essa. E a questão da codependência, abrindo um parêntese aí, diz que tem que fazer clínica, tá? Para os codependentes. Tem que ter clínica também para eles, porque a família tem que ser tratada. A família tem que ser tratada. A família precisa de capacitação. Amor Exigente é um dos grupos. Nós fizemos o aplicativo do Naranon. Nós que fizemos o aplicativo deles. E o
que acontece? A família é fundamental na recuperação. É fundamental. Respondi a pergunta? Isso. Fala no microfone, pode falar de novo. O problema do uso de droga, como o vereador falou, é a consequência da droga. Porque a droga não é ruim. O problema é a consequência que você chega. É prisão, é rua. Eu não cheguei no estado de rua. Eu conheço vários que chegou. Entendeu? Então, nem todo mundo que usa o crack vai para a rua. Sim. Entendeu? E só dar um adendo aqui, parabéns ao vereador também, né, que está dando maior apoio no esporte também. Eu também levo os meninos para lutar lá no MMA também, entendeu? Eu sei que você está lá junto com o Kleber também. Parabéns, eu vou estar lá sábado com vocês. Valeu, é isso aí, muito importante. O esporte é uma das ferramentas aí também. É um jeito que eu consigo tirar os meninos da clínica e tal, sem sonho nenhum, e vai para a luta, vai lutar, entendeu? Vai para o futebol, entendeu? Isso que eu incentivo também. É o que eu falo, tudo é válido. Nesse mundo das drogas, tudo é válido, né? Inclusive o esporte, o próprio aplicativo. Nós sabemos que não tem como você identificar, né, de primeiro momento e saber para quem vai servir, para quem que não vai servir. Mas, enfim, é um aplicativo que a gente tem que colocar no mercado. O poder público tem que aderir a essa tecnologia e disponibilizar na rede de ensino, fazer a molecada aprender a mexer num aplicativo desse, fazer isso multiplicar. As escolas precisam receber esse tipo de palestra, né? Porque é uma coisa que me chamou muita atenção, é o sigilo, né? O anonimato, porque está aqui, ó, tá no seu celular, quietinho, um aplicativo ali, você vai, faz o download, sua vida, né? Sua vida num aplicativo. E tem pessoas que podem se identificar e resolver ali. Eu conheço casos de dependentes do crack que se resolveram, ficaram limpos, pararam de usar da droga, conversando com o espelho. Conversando com o espelho. De tanta pessoa não... Hã? Conheço também. A pessoa não aceitava tratamento clínico, não se permitia, né? Falava, não vou, não é para mim, não é para mim. E começaram a insistir muito na questão do espelho. Fica de frente para o espelho e assume que você perdeu para a droga. Assume sua impotência. Conversa com você. Não adianta você prometer para mim, prometer para o pastor, para o padre. Não adianta. Promete para você que você vai parar. Fala que você quer mudança. E nessa insistência, o rapaz começou a conversar com ele. Ele tinha um momento dele ali do grupo, né? Entre aspas, né? Grupo. Ele ficava lá conversando até o momento que ele conseguiu ter um despertar e parar de usar. E a fé, que foi muito mencionada, né, a questão da espiritualidade, eu queria saber, no aplicativo, Daniel, tem alguma coisa assim relacionada à espiritualidade, algum item ali, link que ele possa aproveitar de uma palavra, ou então um grupo, um chat que acabe colaborando, né, com a espiritualidade? Bem lembrado, porque é tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? A questão da... Nós enviamos notificações via push. Aquelas notificações parecidas do WhatsApp. Chega no aplicativo. Todos os dias. E foi muito boa essa pergunta, presidente Nelson, que a questão da espiritualidade é fundamental. Todo dia nós enviamos, tá, mensagens de profissionais da área de dependência. Nós enviamos mensagem de grandes pensadores e versículos bíblicos. Para vocês terem uma ideia, olha só a que ponto que chegou, presidente Nelson, a questão desse aplicativo. Na China, por exemplo, não pode entrar a Bíblia, mas o Socorre-me está lá. Socorre-me está lá. Nós não sabemos a magnitude, o quanto, em questão de métricas, que o Socorre-me está ajudando as pessoas. Nós não temos essa métrica. Nós não temos. De repente, uma mensagem dessa, porque está em 8 idiomas, né? Está chegando em um usuário e ele, por uma mensagem daquela lá, pode tocar ele e ele parar com as drogas. Nós não temos essa métrica. Mas
todos os dias é disparado, nós chamamos de push, notificação push, que é mensagens que chegam no aplicativo, mensagens essas de grandes autores, de pensadores e versículos bíblicos. E para os próximos passos, nós estamos querendo colocar no aplicativo essa questão dos devocionais. Nós temos a parceria com a Sociedade Bíblica, e eles têm a Bíblia Despertar. Nós estávamos em parceria com eles de disponibilizar vários versículos da Bíblia Despertar no aplicativo, inclusive a Bíblia Despertar, várias clínicas as utilizam, né? Eu gostaria de agradecer, de estar aqui, agradecer o Nelson por toda essa iniciativa, parabenizar você por esse aplicativo. Não entendo muito de aplicativo, então eu vou fazer uma pergunta talvez meia primária. Não se tem recurso, vamos partir daí. Precisamos dos recursos para conseguir realmente fazer uma expansão. Mas ele já funciona, ok? E eu entendo que existe um limite por conta de não ter a questão financeira para que haja essa expansão. Então, vamos pensar na nossa realidade. Sem investimento, por enquanto, a minha pergunta é, até onde você vai, até qual é o seu limite e o que nós, agora eu vou falar como terceiro setor, o que nós podemos fazer? Vou falar como Sumaré. Hoje, Sumaré, nós temos uma proposta muito boa junto com a promotoria. A promotoria, junto com a prefeitura, nós conseguimos colocar o terceiro setor, colocar a Secretaria da Educação, a Secretaria da Inclusão Social e a Secretaria da Saúde, Nelson. E, junto com o poder público, nós estamos realmente trabalhando com amor exigente. E está funcionando. Nós já estamos ali há 1 ano e meio fazendo esse trabalho. Então, quando o Nelson diz, vamos chamar a Secretaria da Educação, vamos apresentar, eu não vejo dificuldade nisso hoje para a cidade de Sumaré. Mas, volto e encerro a pergunta, você, sem a proposta financeira, o que é que você alcança? Como é que nós podemos divulgar? Como é que nós podemos levar esse aplicativo sem o dinheiro? Ok. A questão financeira é voltada ao aplicativo, né? Conforme eu falei, nós temos diversos canais. Diversos canais esse que vai da prevenção, da recuperação e da codependência. Nós temos, inclusive, está aqui o pastor Efigênio, nós temos, em parceria com o pastor Efigênio, o Instituto Unidos pela Vida, que trabalha essa questão da codependência, essa questão da prevenção. E é isso que nós queremos, parcerias. Eu falei do recurso relacionado ao app, mas as parcerias são fundamentais. Quer um exemplo? Hoje eles estão chegando pelo WhatsApp. Nós não temos tempo suficiente para atender como deveríamos atender, porque só está eu e uma conselheira, né? Por exemplo, voluntários, mão de obra, que seria fundamental, porque eles estão vindo pela internet e a demanda é muito grande para nós, né? As parcerias são fundamentais entre os setores, o primeiro, o segundo e o terceiro setor. E o que nós podemos oferecer? Palestras, né, seminários, cursos, para estar levando isso para a sua cidade. O Socorre-me, ele está ajudando os municípios em relação a isso. Ao esporte. O esporte, foi falado aqui, é fundamental. O esporte, ele libera endorfina, né, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio igual que libera as drogas, né, o bem-estar. Então, enfim, o esporte é fundamental. E lá no Instituto Unidos pela Vida já está em fase de implementação, junto ao primeiro setor, em parceria com o primeiro setor, a questão de uma escolinha de futebol. Escolinha de futebol, escola de música, para estar levando a questão da prevenção. É fundamental. E as parcerias, de novo, é fundamental para a plataforma Socorre-me, né? Porque nós começamos com o aplicativo, mas isso virou um leque, né? Nós temos, né, a tecnologia,
nós temos, resumindo, nós temos o online e nós temos o offline. Ok, nós vamos conversar mais a respeito. Obrigada. Daniel, eu queria primeiro, mais uma vez, parabenizá-lo aí pelo trabalho aí que você faz através do aplicativo, né? Entre seu testemunho também, que foi bastante... eu queria, na questão do anonimato, né? Como é que existe uma proteção, aquelas pessoas que queiram manter o anonimato, e em relação à questão do NA virtual, como é que a gente pode traçar um paralelo aí com essas duas questões? Então, isso estava no nosso próximos passos, fazer um grupo estilo NAA virtual, né, dentro do app. E a questão do anonimato, hoje, era uma das questões que investidores falam para nós. E a questão do anonimato? Olha só, como é que se resolve a questão do anonimato? Na próxima versão que sair, nós vamos colocar as políticas de privacidade. Ele aceita ou não. Se ele aceita ter anonimato, beleza. Se ele não aceita, tranquilo. Aceitando ter anonimato, nós não vamos ficar com nenhum dado dele. Agora, Nelson, imagine, olha só, a pessoa disponibilizando, ela quebra o anonimato dela, entra no aplicativo, pode ficar com meus dados, não tem problema. Isso para o primeiro setor. Dados, hoje, é o principal ativo dos 3 setores. Os dados são super importantes. Imagine um mapeamento que hoje, me corrige, hoje um dependente químico custa quanto para o Estado? 1.500, 2.000? Um dependente químico? 1 por 3. Então, o que acontece? Quando ele tem dados, quando ele tem métricas, você não tem como gerenciar algo que não é medido. Se você tem esses dados em determinado local, tem X dependente químico, sei lá, chega até o ponto de X produto. Você tem como ter iniciativas para estar investindo naquele ponto específico. Ou seja, a questão do anonimato, nos próximos passos, na próxima versão, nós vamos colocar isso bem amarrado, tá? A pessoa vai ter a opção dela ter o anonimato 100% e, se ela quiser disponibilizar, não o nome dela, o sobrenome não, é dados de funcionalidades no aplicativo que é para ter dados para o primeiro, para o segundo e para o terceiro setor também. Pois não, pode fazer a pergunta. Na verdade, eu quero... Boa tarde, né? Sem dúvida nenhuma é um privilégio poder estar aqui com cada um de vocês, né? Sabendo que nós temos um grande desafio aí, né? Mas nós acreditamos que é o que o vereador falou, né? Nosso maior bem é a vida, né? Então, se ele é bem, ele é um precioso, ele não tem custo, né? E a questão da codependência, nós desenvolvemos uma cartilha, vereador, com 12 ferramentas como a família ela poder identificar o nível, situação e, por meio da ação dele, a substância que ele está usando. Porque a família só vai descobrir depois de 3, 4 anos que já está no uso, já há um tempo, já na dependência, né? E, por impacto, isso nos surpreendeu, porque quando ela tem esse contato com essa ferramenta, com essa informação, ela tem como ela desenvolver, ela sendo transformada numa agente multiplicadora preventiva. Ela se torna ali uma intervenção orientadora naquela situação que ela se encontra com um ente querido ali. E onde que acontece? Ela não vai de encontro com ele, porque, lógico que já vai vir o senso de defesa, né, sobre a situação. E ela entra em contato conosco. Nós começamos a orientar ela e, assim, possivelmente, indicamos, né, o Naranon, Amor Exigente, aqueles que são mais próximos ali daquela região onde que ela mora, para ela começar a ser acompanhada como uma codependência, e não de... Isso foi uma surpresa. E hoje, lá na missão, nós... 95% dos casos nós não estamos internando mais. Estão tendo sucesso, a família, várias pessoas que já têm andado, já têm trabalhado, desenvolvido, trabalhando junto essa temática, né? E algo que nos surpreendeu não ficou só na nossa região, né? Nós estamos em Manaus, Amazonas, em Colômbia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né?
Então, nós, junto com comunidades, onde que foi em que começamos a atuar nessa área, juntando comunidades cristãs, católicos, evangélicos, pessoas que amam a vida, né? Não é um ponto de você entrar numa questão religiosa, em si o mais importante, né? Que somos todos irmãos, né? Imagem e semelhança, isso é que nós fundamentamos. E nesse processo o Socorre foi tomando essas linhas, começamos a desenvolver palestras em câmeras municipais, escola, eu, o Padre Douglas, e nisso aí se nasceu uma plataforma, hoje se existe, chama Em Cristo, né? Encontro de cristão em busca de unidade e santidade. Quem que é o cristão? Aquele que confessa Jesus como o único salvador da sua vida, né? Isso aí, esse livro que está na mão do Senhor, são 24 autores, são 12 católicos, 12 evangélicos, pessoas que trabalham na área, pessoas que entendem o amor de Deus. E nós precisamos entender isso aí e amar, né, incondicionalmente nesse contexto. E onde que quando se nasceu essa cartilha, foi justamente trabalhando, indo, e um dia estando com o Padre Eduardo, o Padre Haroldo também na SBB, pessoal lá no DIP, no DENARC, né? E apresentando uma palestra, um fórum na OAB de Cotia. Falei, como que nós vamos alcançar essas famílias, né? Porque aquela resistência de chegar, de vir se expor, né? Uma gripe e todo mundo fala que está gripado. Porque a Dona Maria, a mãe do Zezinho, ela, até então, na comunidade, ela conhecia a Dona Maria. O vizinho viu o Zezinho fumando um baseado. Depois, né, Zezinho? Olha lá a mãe do Noia. Já trocou a identidade dos dois. A Dona Maria já não tem aquele convívio, aquele relacionamento ali na sociedade. Ela se isola dentro da casa, se torna ali uma depressão. E aí só o Senhor, né, pode ter misericórdia daquela vida. Aonde que se nasceu essa cartilha? Tem o site, depois, se vocês quiserem, nós podemos... Ele é um e-book digital, né? Tem tido muito sucesso, né? Então, para vocês que estão aí trabalhando, é mais uma ferramenta que vocês podem estar utilizando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, pastor. E obrigado também pelos 2 livros. Missões Urbanas com Jesus. É isso. Né? E também Dá-me um pouco da tua água. Esse Missões Urbanas aí é um livro desenvolvido de capelania, onde nós cristã. E treinamos, chegamos na região, vou ali em comunidades, eu treino aqueles jovens para fazer essa atuação, esse enfrentamento preventivo na comunidade, na escola, no hospital, e aí tem a capelania carcerária, né? Mas nós atuamos diretamente na escola e na família e nas regiões urbanas. A escola é o que eu falo, é o melhor lugar que tem para você encontrar a criança, o adolescente, né, o filho, o pai, o diretor, né, a coordenadoria pedagógica toda, que também colabora bastante até para multiplicar todo o trabalho, porque tem algumas que são resistentes, né? Tem escolas que, por incrível que pareça, tem diretora que fala, aqui nós não temos problema com drogas. Como que ela sabe, né, o que passa na casa de cada aluno? Então, é isso. Tem mais alguma pergunta? Eu consigo mais uma pergunta por conta do horário. Mais alguma pergunta? Eu vou precisar... Quer perguntar? Tá quietinha hoje. Eu quero aproveitar também aqui, o André está presente, é um amigo, uma pessoa que eu já conheço há um tempo, e trocando aqui algumas mensagens, né? Ele deixou aqui para mim que tem um TCC, né, que ele realizou na FGV, que é um plano de projeto para conscientização, prevenção e recuperação do dependente químico no mercado de trabalho. E aí veio, né, aqui lembrando de todo o aplicativo, como é utilizado, como pode ser utilizado, a quem interessa, o poder público ter a sua participação, mas o mais importante, né, a empresa. A empresa também, eu acho que chegou a hora de começar a aderir, né, o que vem aparecendo no mercado. E o aplicativo é uma ferramenta que eu acho que todas as empresas precisam. Inclusive, as empresas hoje são obrigadas a realizar a semana, né, de prevenção ao acidente de trabalho, e muito dos acidentes de trabalho é por conta do uso e abuso de drogas. Hoje, um funcionário
que usa a droga, ele representa 50% das faltas na empresa. Usa 3 vezes mais diárias hospitalares. Então, acho que tem que ter ferramentas, além das palestras que ocorrem na Semana de Prevenção ao Acidente de Trabalho, tem que ter ferramentas como o aplicativo. Então, acho que tudo isso agora é uma missão nossa que eu falo sociedade e políticos, que possa também divulgar esse aplicativo, divulgar esse serviço, para que mais pessoas tenham oportunidade aí de ajudar o próximo e até mesmo se ajudar, porque muitas pessoas ainda escondem a dependência química e com o aplicativo ela pode ir lá quietinha no quarto dela começar a dar o primeiro passo. Daniel, eu quero agradecer, tá? Agradecer de coração a sua presença, tudo que foi passado. Vou passar a palavra para você e gostaria que você deixasse um contato para que as pessoas possam ter acesso, até a própria apresentação que foi, a palestra que foi ministrada hoje aqui na Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Eu também quero agradecer a todos vocês. Vou passar a palavra primeiro para o vereador Vinícius Gratti e depois nós encerramos. Apenas cumprimentar a todos, mais uma vez, agradecer e parabenizar o vereador Nelson Osseri por mais essa iniciativa e também ao palestrante, o Daniel dos Santos, que trouxe aqui, o criador do aplicativo Socorre-me, trouxe aqui as informações para que a gente pudesse ter aí consciência desse trabalho que ele vem realizando. Parabéns, vereador. Só queria acrescentar dois adendos aqui, vereador, que você falou, em relação ao segundo setor, as empresas. A dependência química é uma doença. E quando um funcionário é pego usando determinada droga, a grande maioria, tá? Já tem muitos empresários conscientizando, já tendo noção que precisa ajudar, mas a grande maioria manda o cara embora. Algumas jurisprudências já estão entendendo que é uma doença que não pode mandar ele embora. Ou seja, faz total sentido ao segundo setor estar trabalhando essa temática, estar conscientizando, trazendo palestras, cursos, trazendo pessoas que aí vai para a capelania empresarial, que pessoas específicas dentro da empresa que ajudam os funcionários nessa questão dessa problemática. Uma outra questão que foi falado em relação a... Fugiu agora que você tinha falado sobre a questão do trabalho. As escolas, desculpa. As escolas são locais que nós temos que estar dentro, vereador, porque é nas escolas, conforme eu falei, que é o futuro do nosso país, é a prevenção. A prevenção, conforme foi falado, é o principal remédio. E tem como fazer diversas iniciativas nas escolas. Nós temos uma escola específica lá no município de Cotia, que a diretora, conforme foi falado, tem algumas diretoras que, infelizmente, têm uma resistência, mas tem outras que elas estão pedindo socorro. Estão pedindo socorro para essa questão da dependência química. E, para finalizar, eu quero deixar o nosso contato. Se você for lá no YouTube, por exemplo, digita socorre.me. Por que socorre-me? Porque tem um .com.br, só que nós chamamos de domínio, né? Os domínios, .com.br, .com. O .me é um domínio. Aí coincidiu, socorre-me. Socorre.me. Se você entrar lá no socorre.me, você vai ser redirecionado para os nossos canais. Sejam ele Instagram, sejam ele YouTube, o aplicativo, digita lá nas plataformas Google Play e Apple Store. Você vai ter
aí o Socorre-me. Para finalizar, entrou em contato conosco o ano passado o presidente de uma clínica de alto padrão em São Paulo, não vou citar nomes, uma clínica de dependência química, e lá eles utilizam de tecnologias, porque lá, pelo fato de ser uma clínica de alto padrão, médicos, jornalistas, enfim, e ele sugeriu para nós criarmos um aplicativo voltado para aquele público, para ter um monitoramento tanto para o profissional, tanto para a família, ter o controle, o que está acontecendo com aquele determinado paciente. Eu agradeço a oportunidade, todos presentes, em especial ao vereador Nelson, ao vereador Vinícius, aí, por esse tema que nós temos que falar, né? Porque eu termino, não apareceu aqui na apresentação, que eu termino com uma frase, que o mal fica mudo. Esqueci agora, você lembra, Figênio? A última frase que estava aqui. Isso, eu esqueci agora, fica sempre aqui. Ou seja, nós temos que falar. Nós temos que falar da problemática. O mal fica mudo sempre que o bem fica mudo. Isso, desculpa, gente. Dependente química em recuperação, hein? É dependente química em recuperação, vocês têm que... né? Desculpa aí. Foi o último slide aqui que eu termino, mas o slide que ficou em branco. Obrigado por vocês. Então, encerro aqui a primeira comissão de políticas de prevenção às drogas do ano 2019 e ficam os senhores vereadores e todo o público que nos assiste e presente convocados para a segunda reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, que será realizada no dia 28 de março de 2019, quinta-feira, às 15 horas, aqui no plenarinho. E deixo aqui meu compromisso com você, que vou ler o TCC, é um tema que me interessa, ainda mais envolvendo prevenção às drogas relacionado ao ambiente de trabalho, e numa próxima comissão você apresentar o seu TCC, esse programa de prevenção. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Converso agora com o vereador, que presidiu aqui a comissão. Vereador, de que forma que a tecnologia pode tratar uma dependência? A tecnologia ela tem que ser utilizada, né, para o bem comum. E o aplicativo apresentado hoje pelo Daniel, ele mostra que a tecnologia ela pode salvar vidas, né, em especial a essas pessoas que sofrem desse mal, que é o problema das drogas. Ele deixou bem claro que tem a questão do anonimato, que é uma coisa muito solicitada pelo dependente para ele poder iniciar, né, o tratamento. Ele quer o sigilo, ele quer o anonimato. Então, esse aplicativo, o uso dessa tecnologia, ela vem de fato colaborar para todas as políticas de prevenção às drogas, inclusive no próprio tratamento, né? É um aplicativo bem dinâmico, porém é uma ferramenta que pode e muito colaborar não só na vida do dependente químico, como também
do codependente, dos familiares, das pessoas mais próximas do dependente que sofrem e adoecem juntos. Mas como o senhor comentou na reunião, né? O senhor acredita também que a tecnologia ela pode gerar, tratar um problema e gerar um novo vício? Então, foi uma das perguntas, né? Que eu falei, poxa, mas hoje existem tantas pessoas viciadas, né? Nessas dependências contemporâneas, no caso do videogame, do celular. Então perguntei, não seria trocar 6 por meia dúzia? Né? Porque os efeitos, os sinais da abstinência, como eu cheguei a mencionar também, até da violência física por conta da ausência da droga, né? Então, será que não seria trocar 6 por meia dúzia? Mas depois ficou muito claro, e o Daniel explicou muito bem, deixando claro que o aplicativo ele é uma coisa muito direta, né? Não é uma coisa infinita como um videogame, um joguinho, que fases e mais fases. Ali é um trabalho que você faz para se manter em abstinência sem o uso das drogas. E vereador, o senhor já adiantou também que a próxima reunião, né, no próximo mês, já está marcada e o público já está convocado. Todos convidados, dia 28 de março, nós vamos abordar algum tema relacionado ao mercado à dependência química e o mercado de trabalho. As empresas hoje sofrem muito com funcionários que têm problema com droga e por se tratar de uma doença você não pode demitir, né? Então nós queremos explicar um pouquinho melhor isso e mostrar o que representa um funcionário que faz uso de drogas para a empresa. Então vai ser esse o tema. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. E agora a gente conversa com o Daniel dos Santos, ele que é analista de sistemas, né, e desenvolveu aqui uma ferramenta e vai explicar para a gente como funciona essa ferramenta, né? Olá, a ferramenta chama-se aplicativo Socorre-me. Ele tem o intuito de trazer a conscientização para aquelas pessoas que têm alguma compulsão, mais especificamente as drogas. Ela entra lá, coloca, lembrando que é totalmente anônimo, nós não ficamos com nenhum dado do usuário final, do aplicativo. Ele entra, coloca um apelido dele ou o nome dele, coloca o valor e a data que ele começou a utilizar as drogas. O sistema o aplicativo gera uma estatística falando quanto tempo ele usou e qual foi o valor usado. Tem também o Só por Hoje. Só por hoje, estudos feitos falam que 25 dias, se a pessoa ficar ciclos de 25 dias sem determinada utilização daquele hábito, tem 90% de chance de parar. E é o Só por Hoje. Tu há 1 dia, tu há 2 dias. Tem também o Evite e Procure. Ele vai listar tudo que tem que evitar, listar tudo que tem que procurar. Tem uma funcionalidade muito interessante que é o antes e o depois. Ele coloca uma foto antes e uma foto depois, ele vai saber qual estado que a droga deixou ele. Temos um quiz desenvolvido pela Universidade Vanderbilt nos Estados Unidos, que ele vai clicando sim ou não, perguntas, sim ou não. No final, ele vai saber qual é o nível que ele está na dependência química, se é baixo, médio ou avançado. E Daniel, tem como a gente mapear a eficácia desses aplicativos, dessas ferramentas? Então, essa é uma pergunta que sempre fazem para nós. Hoje, o aplicativo, nós temos como mapear só as questões de cliques na plataforma Android e na plataforma iOS. Eu estava observando ontem impressões, tá? Impressões no aplicativo Socorre-me iOS já tem mais de 750 mil impressões diferentes de downloads. E aí, esses aplicativos, essas ferramentas, elas se aplicam a qualquer tipo de dependência? Qualquer tipo de dependência. Conforme foi falado na palestra, as compulsões, os tratamentos, lógico, cada compulsão tem a sua particularidade, mas, no geral, elas se parecem muito o tratamento. E aí as pessoas que se interessaram, elas podem procurar na própria lojinha do celular, do aplicativo delas? Isso, na própria loja, tanto no Google Play como na Apple Store, só digitar socorre.me que vai estar lá o aplicativo, ou entrar pelo site www.socorre.me que vai ser redirecionado para todos os nossos canais digitais. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que agradeço. E a gente fica por aqui, você acompanha a nossa programação. TV Câmara, Campinas.